Hoje vamos analisar Itoshirin e como funcionam suas estratégias mentais no meio das partidas, do ponto de vista de suas funções cognitivas. Ele incorpora um jogador perfeito para Blue Lock, incrivelmente habilidoso e motivado por um grande ego. Logo no começo, ele afirma que todas as outras pessoas participando de Blue Lock e o próprio projeto são apenas números e obstáculos na sua frente. Tudo que ele faz ali é para entrar na seleção japonesa e superar seu irmão. Destruir Itoshi-sai é tudo para ele no futebol. Sua impiedosidade externa é suprida por sentimentos profundos que motivam cada uma de suas ações, pois o INTJ, seu tipo de personalidade, não é um tipo primariamente lógico, mas um tipo com propósito. Ele não tem medo de afirmar que sim, é alimentado por desejos e uma vontade pessoal acima de tudo. Dentro dele não há frieza lógica, e sim um calor sentimental, um calor que motiva o seu controle do ambiente externo, que ele vê como frio e devendo servir aos seus propósitos. Quando o Isagi desafia ele para o 3v3, ele nem se importa, quase nem vendo os outros jogadores como sujeitos. No começo da partida, o time do Isagi joga de forma talentosíssima e faz um belo gol, o que subiu seus espíritos. E Urin, no round inteiro, só ficou parado observando seus movimentos. Aí, ele confessa que pegou o básico do time do Isagi e que eles estão jogando em um nível tão baixo que ele vai morrer de tédio. Aí ele procede em fazer sua fala dramática que chegou a me lembrar Nietzsche. Ele acredita que o futebol vai muito além de ser só um esporte, e é na verdade um campo de batalha. E o que eles estão fazendo é virar as costas para um soldado com uma arma, e por isso eles não são bons o bastante. Aí ele chuta logo de cara no meio de campo e faz um gol, o que, diga-se de passagem, não é fácil de se fazer. Depois do Rin dizer que eles são apenas NPCs ruins para ele, o Isagi diz que está colocando sua vida em jogo estando ali também, jogando futebol para realizar seu sonho, assim como o Rin, não é? Não, o Rin se opõe a isso. Nas palavras dele, o que ele sente não é algo tão dócil e tedioso como um mero sonho. Para ele, perder no futebol significa perder a razão de existir nesse mundo. É basicamente a mesma coisa que morrer. Futebol, então, é uma luta até a morte. É assim, de fato, que muitos INTJ se sentem a respeito de seus objetivos, porque, em certo sentido, são a própria essência de seu ser. Eles vão defender e promover suas visões e vontades como fariam com sua própria vida física. Compare isso com o Bátira que analisei no último vídeo e verá como eles são opostos nesse aspecto. Esse calor interior vem do sentimento introvertido, a função inspiradora do INTJ. Enquanto o Bátira procura um sujeito externo para significar sua vida, o Rin procura a si mesmo para significar sua vida. Indo para suas estratégias, o Rin, assim como o Isagi, tem um bom olho para analisar o campo, extrapolar o seu futuro e fazer a ação mais correta em cada situação. Então, quando os dois estão no campo, é uma batalha para ver quem consegue manipular o campo e prever as jogadas do outro. Essas previsões são baseadas no contexto atual do campo, o que pode ser mascarado pelo outro. Por exemplo, em um momento, o Isagi sente o seu faro do gol, e sempre que isso acontece é porque ele enxergou uma oportunidade perfeita baseado no contexto atual que certamente garantirá um gol. Ele vai lá e, inesperadamente, o Rin parece ter entendido sua jogada e interceptou seu gol. O que aconteceu é que o Rin se posicionou propositalmente de uma forma para o Isagi entender o contexto da situação como sendo favorável a ele, quando na verdade ele foi enganado pela própria visão que teve, sendo jogado no futuro que o Rin criou. A visão do Isagi estava certa, mas apenas de seu ponto de vista único, não considerando outras possibilidades. O Rin pensa da mesma forma. Isso é coisa da intuição introvertida dominante e a sensação extrovertida primitiva. Isso significa que a percepção deles é contextual. Eles interpretam o que acreditam que vai acontecer baseado no que vem aqui e agora. Mas isso também não significa que eles só conseguem ver seu próprio ponto de vista. Pelo contrário, eles conseguem incorporar o ponto de vista individual de qualquer outra pessoa também. O que importa é que eles veem as coisas a partir de contextos particulares. Isso vai ser importante mais pra frente nessa análise. Enfim, o time do Rin ganha do time do Isagi, passam uns 6 episódios e eles entram em um embate de novo, num 4v4. Em um determinado momento, o Rin recebe um passe em sua posição de chute perfeita para fazer um gol, e aparece o Nagi para tentar interceptar. Ele, mesmo assim, confiante, vai chutar a bola e, opa, era um chute falso, derrubando o Nagi. Nisso, deu tempo do Tigre e o Isagi chegar, enquanto o Bátira avança caso o Rin queira passar. Mas não, o Rin é ambicioso demais e vai tentar fazer o gol ele mesmo. Ele prepara o chute
chute e... Opa, era um chute falso de novo, derrubando o tigre. O Isagi ficou recuado, analisando e entendendo tudo que o Rin fez. Ele percebeu que todos estão dançando nas mãos do Rin. No fim, o Isagi é superado pelo Rin, que faz um gol. Nas palavras do Isagi, o Rin conseguiu fazer isso por causa de sua tremenda habilidade física, inteligência situacional e um olhar para estratégia, conseguindo criar infinitas possibilidades por si mesmo. Ou seja, ele consegue fazer a jogada certa qualquer que seja a situação atual do campo, criando essas oportunidades convenientes ao ler como todos vão reagir. O que aconteceu aqui foi ele se posicionar de forma a fazer um gol, fazendo o Nagi achar que tinha lido a situação, enquanto ele tinha feito isso apenas como aparência. Para fazer outra coisa é estar um passo à frente do Nagi. Mesma coisa com o tigre. Ele leu e usou o desespero deles daquele momento específico para enganá-los. Criou uma situação em que ele sabia como eles reagiriam no ponto de vista deles, para então agir fora de suas expectativas. Enfim, ao longo do tempo, o time do Isagi vai criando oportunidades juntos, e uma hora o Nagi engana o Rin fazendo algo completamente inesperado, vencendo com uma técnica de alto nível. E então vemos o Rin frustrado pela primeira vez no anime, e agora ele diz que vai jogar sério e controlar o campo inteiro. O jogo começa com o Rin passando pro Tokimitsu de maneira a forçar ele a usar seu físico imparável para que ele possa se posicionar. Então o Tokimitsu passa de volta pro Rin, que então passa direto pro Ario, um passe desafiador que testa os limites de seu pulo e altura. Ele de fato recebe a bola e fica em uma situação em que não há escolha se não passar de volta pro Rin. A situação agora está muito semelhante com a anterior. O Rin em posição de chutar pro gol, o Nagi e o Isagi na defesa e a oportunidade de passe pro Bachira. Então o Rin prepara o seu chute ao gol preciso, o Nagi lê isso, mas agora sabe da chance de ser um chute falso, então só estica a perna sem avançar muito, para então o Rin fazer uma roleta inesperadamente, mas dessa vez o Isagi preveu isso. Sabia que o Rin estaria de novo um passe à frente do Nagi e conseguiu bloquear ele. Só que não, o Isagi que estava 2 passos atrasado, porque o Rin preveu a previsão dele. O Isagi nem viu, mas ele já tinha passado pro Bachira, então seu carrinho foi inútil. Ele sentiu como se o Rin tivesse lido seus pensamentos. Todos ali serviram apenas de marionetes do Rin, e o Bachira fez o gol. Vamos então para a reflexão do que aconteceu aqui. Dessa vez o Isagi já entendeu tudo. Isso aconteceu antes. Essa é a essência do futebol do Rin, controlar as pessoas manipulando os pensamentos delas. Antes ele fazia isso só na área em volta dele, mas em seu modo sério ele está manipulando todos no campo. Mas como isso acontece? Bem, já expliquei a parte da percepção. Ele prevê como cada indivíduo irá reagir a partir de seus pontos de vista. O tal olho que o Rin disse pro Isagi que ele parece ter aprendido como funciona. Não só isso, mas ele monta suas jogadas onde a única possibilidade futura seja o que ele imaginou em sua mente, que no caso sempre é a sua vitória. Os passes que ele fez pro Tokimitsu e pro Ario foram comprimidos e específicos, onde suas únicas chances de saírem livres era passando de volta pro Rin, como se estivesse controlando eles indiretamente. Agora entramos na parte da manipulação dele efetivamente. Sua mente naturalmente canaliza isso pelo pensamento extrovertido auxiliar e o sentimento introvertido inspirador. Ele julga as peculiaridades e habilidades únicas e individuais de cada jogador e sabe como aplicar elas da melhor forma possível no contexto real e específico do momento. Esse é o tal olho tático que o Isagi observa nele. Ele nem precisa se comunicar com o time, ele controla eles de forma quase mecânica, sabendo como utilizar suas habilidades únicas em cada contexto. Aí o time do Isagi conclui que o jeito de vencerem é romperem com a visão do Rin, fazendo algo que ele não conseguiria imaginar. O round começa, muita coisa acontece, o Isagi faz um jogo de corpo ficando de frente pro gol, mas o Rin preveu suas jogadas e estava ali para impedir. Aí do nada chega o Barou e rouba a bola do próprio Isagi, o seu companheiro de equipe, algo que ninguém esperava. Se você viu meu vídeo caracterizando o Barou, você sabe por que ele é assim. Isso foi algo que o Rin não conseguiu prever, pois nunca se deparou com um contexto parecido. Não tem como controlar algo que do ponto de vista dele não existe, nunca existiu e nunca poderia existir. Nesse caso, algo tão bizarro e sem sentido como um companheiro de equipe roubar a bola do outro. Foi uma anomalia irracional demais pro Rin, que não conhece o Barou direito, levar em consideração. Então o Isagi entendeu que é esse o plano, ser alguém impossível do Rin prever, mas agora o Barou já entrou na visão do Rin. Em um certo momento, o Isagi tenta usar o Barou em uma
jogada, mas Urin se posicionou adequadamente e conseguiu interceptar sua imprevisibilidade. Nisso, o Isagi percebe que todos estão muito cansados com essa partida exaustiva e que quem saber usar isso ao seu favor vai vencer. Logo em seguida, Urin notou que o Tokimitsu é o único que não desacelerou por causa de seu vigor infinito e soube usar isso ao seu favor antes mesmo do Isagi perceber. Novamente, ele foi o melhor ali em perceber um fato contextual e como tirar proveito dele. No fim, o time do Isagi faz uma falta no Tokimitsu para impedir seu gol, e agora vai ter cobrança com um chute do Urin. O Isagi percebe que as únicas escolhas do Urin são passar ou chutar direto. O Isagi escolhe uma opção fazendo a média dessas duas opções, se posicionando de forma a conseguir chegar a tempo para impedir qualquer uma dessas duas situações. Então ele vai ter que ficar parado sem se mover para ver o que ia acontecer quando o Urin chutar, para não desacelerar qualquer que seja a escolha dele. Então Urin chuta direto, passando logo por cima da cabeça do Isagi e faz um gol. Mais uma vez, Urin estava um passo à frente do Isagi. Urin sabia que o Isagi ia oscilar entre as duas opções e sabia que ele não poderia pular por causa disso, e chutou visando justamente a visão do Isagi. Novamente, a intuição introvertida entrou em jogo aqui, compreendendo a visão individual do Isagi e com o pensamento extrovertido, entendendo a situação particular do campo para fazer seu gol. De fato, se fosse qualquer outra pessoa na posição do Isagi, o chute do Urin teria sido completamente diferente e ele teria feito outra decisão, outra escolha. É isso que quero dizer quando digo que ele usa o contexto atual do campo para vencer, alterando sua jogada dependendo das pessoas e o que ele acha que elas vão pensar. Urin, então, confessa pro Isagi que, para ele, nunca houve duas opções. A sua única escolha era fazer seu gol. Além de usar a sua visão do campo provida pela intuição introvertida para atingir seu futuro ideal, ele preenche as lacunas que faltam na sua lógica usando seus próprios desejos e vontades, providos pelo sentimento introvertido. No fim, tudo que ele faz é aquilo que ele quer, e todo seu ambiente é entendido, em última análise, para servir aos seus propósitos. Um verdadeiro egoísta. Depois dessa derrota, parece que o Isagi entendeu por completo o modus operandi do Urin. E então começa o round, muita coisa acontece, o Isagi consegue desenhar perfeitamente uma oportunidade de gol, mas aí chega o homem. Então Urin entra na frente do Isagi para bloquear o seu chute direto, prevendo de novo todas as suas jogadas. Mas agora foi diferente. O Isagi conseguiu antecipar isso, se posicionou de costas do gol para tomar vantagem de um ponto cego que o Urin criou ao entrar na frente dele e mandou um chute de calcanhar reverso direto pro gol. Pela primeira vez, o Isagi derrotou o Urin no 1 contra 1. Pela primeira vez, o Isagi preveu que o Urin ia prever a previsão dele, usando da mesma percepção que ele, ou seja, entrando na mente do próprio Urin e finalizando com algo totalmente inesperado. Como o Isagi descreveu, ele criou uma fórmula, mas uma fórmula exclusiva pro Urin, acreditando no seu talento de visionar o que ele viu para então superá-lo. Enfim, depois dessa parte, acontece tudo aquilo que eu contei no meu último vídeo sobre o Bachira. O Bachira se torna um Coringa ilegível. Eles estão perto do gol e Urin se posiciona para receber um passe do Bachira. O Isagi lê essa jogada e vê que pode interferir no passe, mas ao invés disso, o Isagi decidiu acreditar no futuro muito improvável onde o Bachira conseguiria passar por tudo sozinho. Não há nenhum fato que indicava que isso ia acontecer do ponto de vista do Urin, mas o Isagi, que entendeu melhor o Bachira, entendeu o que estava acontecendo, e então ele consegue bloquear o chute ao gol do Bachira com seu pé, levantando a bola para cima. Naquele instante, a jogada de Isagi e Oichi certamente superou a de Ito Shirin. Agora, se a bola que Bachira Meguro chutou tivesse atingido o pé direito de Isagi e Oichi, num ângulo que fosse até 1 centímetro fora, os futuros desses 8 jogadores poderiam ter mudado dramaticamente, mas a bola, aleatoriamente, impiedosamente, cruelmente, caiu sobre seu vencedor. A bola caiu na frente do Urin e ele fez um gol, ganhando a partida de 5-4. Ao contrário da partida passada, que Urin não se importava quem escolher para o seu time, agora ele manda que ele vai escolher e que não haverá objeções. Urin experimentou a derrota pela primeira vez em Blue Lock e finalmente reconheceu o valor do Isagi como jogador, e então o escolheu para o seu time. Mas o Isagi ainda não está conseguindo aceitar essa situação. A diferença entre ele e Urin foi só um pouco de sorte. Daí o Isagi vai lá e pergunta a Urin por que ele perdeu e o que ele podia melhorar. Urin responde que foi sorte, mas o Isagi
Kisagi não fica contente com uma resposta tão vazia de sentido. Ele quer uma explicação racional. Urim então responde: sorte não é resultado de pura coincidência. É um elemento subjacente do campo que alcança apenas aqueles que movem pela vontade deles. Essa frase é boa, mas eu gosto mais da adaptação dela para a língua inglesa, que diz: o fator conhecido como sorte não é mera coincidência, ela só vem para aqueles que agem com um desejo profundo. O que isso significa? Honestamente, pode ser muita coisa. Em certo sentido, é como se Urim tivesse querendo acreditar que a bola escolheu ele por um motivo, já que sua vontade é superior. Mas o que ele deixa claro é que não é apenas sorte envolvida. Depois, Urim confessa que o que frustra ele de verdade sobre o que aconteceu é que aquela não foi uma oportunidade criada por ele. No fim, foi uma coincidência que só aconteceu de vir para ele. Ou seja, ele não estava sob controle. Ele não ganhou só por mérito individual e vontade própria. Ele fala isso depois da longa explicação do Ego Jinpachi de como a sorte funciona, que talvez seja relevante caso eu faça outro vídeo sobre Urim no futuro. Me contaram que Urim ainda recebe muita caracterização depois disso. Se gostou do vídeo e quer ver mais conteúdo desse tipo, dê uma olhada na nossa campanha do Apoia-se. Tem vários conteúdos extras, um grupo para vocês conversarem e muitas outras coisas. Muito obrigado aos apoiadores deste projeto por manterem meu canal vivo. Não se esqueça de curtir, se inscrever, compartilhar para os seus amigos e até a próxima.